Turma, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público. Aqui, como sempre, o professor Eduardo. Nosso objetivo é te ajudar na sua jornada estudantil e acadêmica. Já peço a contribuição com o seu like. Caso você ainda não seja inscrito do canal, torne-se inscrito. Compartilhe essa ideia. Divulgue, fortaleça aqui a ideia do professor. É uma forma de você me motivar com o seu like. Dito isso, vamos para a aula. Hoje mais um assunto para o nosso módulo de Sociologia. E hoje nós vamos falar sobre diferenças sociais e culturais e racismo estrutural. Vamos lá. Ser diferente é normal. Tanto eu posso utilizar isso como uma afirmação, como também uma pergunta. É possível? Sendo que, partindo do princípio que as sociedades são multiculturais. Temos a presença de diferentes grupos culturais numa mesma sociedade. Estejamos nos referindo à cidade ou à nação, independente disso. Entretanto, ter a consciência dessa realidade nos faz ficar atentos a fatos concretos que dizem respeito aos diversos interesses de grupos e pessoas. É daqui que se inicia o racismo estrutural, tá? Então, já anota isso daí. Quando uma pessoa ou grupo considera normal ou natural uma situação ou ideia, muitas vezes essa normalidade, essa naturalidade, se expressa como relação de poder, desigualdade ou opressão, tá? Para a sociologia, falar em sociedade não significa descrevê-la simplesmente de forma homogênea, já que é impossível. Já disse em aulas anteriores que humanamente impossível uma sociedade, já que estamos tratando de seres humanos, todos pensarem, todos agirem, todos praticarem da mesma forma. E quando fazemos uma análise das sociedades, identificamos de imediato a existência da desigualdade social e diferenças entre grupos e pessoas. As desigualdades são fabricadas pelas relações sociais, e essas relações sociais elas também são da esfera econômica, cultural e política. Geralmente, as classes ou camadas superiores das sociedades são as mesmas, tanto sobre o ponto de vista cultural ou político, da mesma forma que as classes sociais superiores são as mesmas em termos de manutenção do poder político e de seus privilégios, tanto os sociais como os econômicos, reproduzindo sua dominação através da cultura e da disseminação de certa visão de mundo. Que visão de mundo é essa? Uma visão do ponto de vista do formador de opinião, tá? Daquele cara que está lá regendo as leis, fazendo a política, administrando o sistema de segurança público. Enfim, é uma ideia que ela vem do alto. E nós, da classe baixa, apenas temos o direito e a obrigação de obedecer sem questionar. Seria muito fácil se acontecesse de fato dessa forma. Ainda bem que existem os ativistas e as pessoas que lutam contra a opressão e a desigualdade. Só que também temos que chamar a atenção para não confundir desigualdade social com diferença social, tá? As desigualdades sociais são definidas a partir das condições sociais e econômicas de determinados grupos, porque há grupos que possuem mais riquezas do que outros. Dada essa riqueza, o acesso a determinados serviços é mais fácil, gerando assim uma sociedade desigual, na qual poucos possuem muita riqueza e muitos possuem pouca riqueza ou nenhuma riqueza. É daí que vem a desigualdade. A desigualdade ela é produto da má distribuição de renda e de oportunidade. A diferença social e cultural, por outro lado, significa que os indivíduos ou grupos são apenas diferentes e não superiores. O indivíduo originário do continente africano, por exemplo, é diferente do chinês, é diferente do europeu.
Não é que um seja superior ou inferior ao outro, eles são apenas diferentes. A mulher é diferente do homem em sua anatomia, o heterossexual é diferente do homossexual pela sua opção de sexualidade, pela sua opção de sentir prazer sexual, ele é diferente. O adepto do candomblé cultua uma religião diferente da do evangélico. As pessoas com deficiências são diferentes daquelas que não possuem necessidades educacionais especiais, e assim por diante. Essas características dos seres humanos não significam superioridade ou inferioridade entre uns e outros. Tá? Nas sociedades onde existem muitas diferenças sociais e culturais, estas podem se transformar em fatores de desigualdade, que é o caso do Brasil. Isso quer dizer que os outros, que muitas vezes não são considerados normais, aparecem como entidades ameaçadoras. Ameaçadoras a quem? A sociedade, a elite de forma geral, porque essa elite, querendo ou não, vai ter que criar mecanismos, ferramentas, dispositivos jurídicos e até mesmo econômicos no âmbito social para garantir certos direitos a essas pessoas, entre aspas, tidas como diferentes, tá? E daí surgem comportamentos e atitudes de discriminação, preconceito, racismo, machismo, homofobia. Isso na forma física, afetiva e ideológica. Os que se consideram normais evitam contatos e criam seus próprios mundos, excluindo os que são considerados como diferentes. Por isso, a consciência do caráter multicultural de uma sociedade não leva necessariamente ao desenvolvimento de uma relação social de trocas e relações entre culturas, que seria a interculturalidade, o interculturalismo. Para fechar, eu trago um exemplo que ilustra bem essa ideia. Em 2007, no enredo e na letra do samba enredo da Escola de Samba Império Serrano, do Rio de Janeiro, havia uma estrofe, havia uma frase que dizia assim, que se cantava assim: quem nasce diferente e venceu o preconceito, a gente tem que admirar. Só que esse samba fala dos portadores de necessidades especiais. Só que podemos ampliar essa ideia de que todas as diferenças são normais. Entretanto, se ser diferente é normal, lidar com a diferença é difícil em função das relações de poder entre as pessoas e os grupos, entre as hierarquias, entre os cargos de comando. Então, essa diferença social que reflete, que produz o racismo social e o racismo estrutural, que é consequência de toda essa política de comando. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não se esqueça de curtir os conteúdos aqui do canal, de compartilhar com os seus iguais. É uma forma de você motivar aqui o meu trabalho. Fiquem todos bem. Dúvidas e comentários deixe aí na caixa de comentários. E nunca se esqueçam, conhecimento é poder. Fiquem todos bem e até uma próxima.